Quero ler para vocês até o versículo 17, que fala as características Colossenses capítulo 3, e a gente possa entender o que eu quero dizer sobre prioridades da minha vida, né? Para nós podermos entender justamente o que Deus quer falar conosco através desse texto. Diz assim: pensai nas coisas que são de cima, versículo 2, não dos que da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despediste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, esta visão que quero passar para vocês sobre a prioridade, né, das nossas vidas. E está ali, ó, existem várias prioridades em nossa vida e devemos dedicar-se a elas para não perdermos a nossa salvação e deixarmos de realizar o plano que Deus tem para nós com relação ao ministério, em relação àquilo que Deus nos chamou. Então, podemos ver, né, o que Deus ele quer realizar em nossas vidas e através das nossas vidas, né? Ou seja, como você vê o que é prioridade em sua vida? Nós temos duas maneiras de interpretar essa prioridade. Quero falar uma, que talvez em uma outra pregação eu venha trazer para vocês, mas esta segunda que eu vou falar hoje, eu julgo necessário neste momento. A primeira prioridade que nós temos que analisar é a prioridade da nossa vida em conjunto conosco mesmo. E tem a seguinte sequência de valores, né? Primeiro, eu. Segundo, Deus. Terceiro, minha família. Quarto, meu trabalho. Quinto, a sociedade. Essa divisão que eu faço é uma divisão social. E por que eu coloco primeiro a prioridade eu? E vou explicar aqui também porque eu coloquei na pregação de hoje. E Deus em segundo. Terceiro, a família. Domingo que vem, em nome de Jesus, nós estaremos aqui mais uma vez, né, trazendo um trabalho sobre família. Famílias para impactar gerações, né? Minha casa tem culto doméstico. Estaremos aqui domingo que vem, às 18 horas, dando continuidade agora ao projeto, né, do culto doméstico, ao qual tem muitas igrejas participando, muitas famílias participando. E nós temos que dar prioridade à família. Depois, o trabalho, porque é dele que nós tiramos o nosso salário, o nosso sustento, e nós temos que honrar. E a Bíblia fala que nós temos que trabalhar para os nossos senhores como se estivesse trabalhando para Deus. E não no sentido de puxar saco, não no sentido de querer se aproveitar de lisonjeios, mas de honrar o nosso patrão, a nossa patroa, para que Deus possa nos abençoar.
E por último, a sociedade. Ou seja, nós devemos dar um respaldo e um retorno para a sociedade que nos cobra, que nos vigia e que estão sempre olhando para nós, principalmente nós que proclamamos Jesus como nosso Salvador. Então, a nível social, esta é a prioridade. Eu, Deus, família e a sociedade. E quero falar, né, do eu, que é muito importante nós entendermos, porque eu coloquei primeiro eu. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Há anos eu venho trabalhando com derrubar um paradigma que tudo é Deus e nada a gente. Que as pessoas acham que tudo é Deus e que nada somos nós. As pessoas fazem as coisas religiosamente para tentar agradar a Deus, mas numa vida social não condiz com isso. Bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, mentindo, brigando, matando, roubando. E tem coragem de passar na porta de uma igreja católica e fazer o nome do Pai da cruz, né? De orar o Pai Nosso. E eles acham que isto está agradando a Deus. Não existe dois senhores. Não existe sermos mornos. Ou bem somos frios, ou bem somos quentes. Então eu tenho que estar bem comigo mesmo, não é curado, não é um anjo, não é um santo, não é isso. Mas eu tenho que estar bem comigo mesmo, equilibrado emocionalmente, eu tenho que estar feliz comigo mesmo, para que eu tenha condições de dar acesso a Deus. Não é sem problema, não é sem dificuldade, não é passando por lutas, não é vivendo tragédias. Isso pode acontecer nas nossas vidas porque somos seres humanos e vivemos nesse país. E vivemos num mundo que jaz no maligno. Então, eu preciso buscar, eu preciso estar bem. Como aqui podemos ver, Provérbios 15, 13. Né? A alma alegre aformoseia o rosto, mas com a dor dessa alma o espírito se abate. Isso mostra a relação entre o meu emocional, que é a alma, e o meu espírito. Se eu não tiver uma visão correta disso, infelizmente, eu não vou conseguir agradar a Deus, porque o meu espírito vai estar abatido. Né? A alma alegre aformoseia o rosto, mas com a dor dessa alma o espírito se abate. Se o espírito se abater, existe um vazio dentro de nós. Como a gente vê milhares e milhares de seres humanos que estão procurando suicídio, estão procurando vingança, estão procurando situações por causa do vazio que está dentro do coração. Podemos ver que o nosso eu, ele pode estar sendo influenciado até na saúde. Provérbios 17, 22. A alma alegre é bom remédio, mas se o espírito se abater, virão apodrecer os ossos, virão as enfermidades. Então, nós precisamos estar bem, nós precisamos estar num equilíbrio emocional. Continuando ali, podemos ver Hebreus 12, 14 e 15. Né? Hebreus 12, 14 e 15 fala conosco justamente isso. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando com diligência que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja nenhuma raiz de amargura, que brotando te perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitos sejam contaminados. Ou seja, se eu estiver com uma raiz de amargura, além de eu me prejudicar, estarei contaminando outras pessoas também. Segue a paz com todos e uma vida santificada. Porque sem essa vida santificada, a gente não vai ver Deus. E versículo 15, ele chama atenção, atentando com diligência, com sabedoria, frequentando a igreja, frequentando a escola bíblica, lendo a palavra de Deus, que ninguém seja faltoso, separando-se de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. E uma outra coisa além disso, mais uma coisa em cima disso, que não haja nenhum problema emocional, nenhuma raiz de amargura, nenhuma enfermidade psicológica, que se brotar dentro de você, você vai fazer besteira. Você
vai contaminar a si mesmo, você vai acabar com você mesmo e acabar com outras pessoas. Então nós temos que entender. Podemos ver também em Mateus capítulo 12, versículo 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então é uma característica predominante de nós olharmos aquilo que nós produzimos, aquilo que nós estamos realizando sobre nossas vidas, de uma forma que venha a degredir a imagem de Deus sobre nós, né? Como esse Mateus, como Jesus fala, né? Que pela a árvore conhecereis o fruto. Ou seja, se o fruto não estiver bom, é porque a árvore não está boa. Então tem que ser cortada e lançada fora. Nós temos que dar bons frutos. Nós temos que produzir bons frutos. Por isso que eu coloquei o eu, né? O eu ali como sendo o primeiro, justamente para entendermos, né, essa visão. E para terminarmos, né, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o versículo 19, por cima, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 21, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Precisamos entender essas relações, irmãos. Nós precisamos buscar este eu, como que eu estou? Pastor, eu estou desenganado, pastor, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou ferido, mas eu quero Deus, mas eu preciso de Deus, eu preciso buscar a face de Deus. Amém, ok, então venha. Então, você tem que ter essa consciência, porque você tem que separar essas duas situações, o eu que está doente, do eu que precisa de ajuda, do eu que reconhece a ajuda, e nós temos que procurar, porque Jesus Cristo disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. De maneira alguma eu estarei lançando fora. Então nós temos que entender essa visão, né? Buscar essa visão de uma forma maravilhosa e entender qual é o propósito de Deus dentro daquilo que nós precisamos. Então, a partir do momento que o meu eu começa a ser tratado, o meu eu começa a ser trabalhado, eu consigo ter como prioridade a minha vida na presença de Deus. Então, o próximo agora é Deus, né? Ou seja, Deus, ele é o máximo de tudo. Deus é tudo que nós temos. Talvez 90% da população, 95% da população do mundo inteiro sabe da existência de Deus. Sabe que Deus existe. De várias formas o cultuam. De várias formas traz culto a Ele. De várias formas mostra como que deve ser o culto a Ele. Mas é o nosso Deus que enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor, para nos salvar, ao qual este deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Se nós não entendermos assim, se nós não vermos assim este Deus, como podemos dizer que vamos ser beneficiados por Ele? Como podemos dizer que alguma coisa vai acontecer conosco? Irmãos, vai chegar um tempo que não terá nada de Deus aqui nessa terra, quando for os 7 anos da destruição de Satanás, né? O domínio da besta, que a glória do Senhor será retirada daqui. Aí sim será somente um Deus governando esse mundo. Mas enquanto nós estamos aqui, existe 2 deuses. Existe o Deus D minúsculo e o Deus D maiúsculo. Sendo Deus D minúsculo, o nosso inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. E o nosso Deus Todo-Poderoso, que veio para dar vida e vida com abundância. Se eu não entender isso, eu não consigo colocá-lo como prioridade na minha vida. Eu não posso ser um religioso. Eu não posso estar vivendo uma religião, um momento de comunhão naquilo que me interessa, naquilo que faz bem para mim. Se tem alguma coisa que faz mais ainda bem para mim, aí eu abandono esse Deus e procuro este bem ao qual eu preciso. Um futebol, uma roda de amigos, uma roda de samba, né?
a prostituição, o adultério, a traição, o erro e muitas outras coisas que existem no mundo que as pessoas tentam achar nelas a presença de Deus. São todas elas alegrias parciais, são alegrias momentâneas. Tudo isso que esse mundo oferece são alegrias momentâneas, alegrias que não passam de meras vivências humanas que não levam a nada. Eu sou muito feliz porque eu vivo na roda de samba. Você é muito feliz quando está na roda de samba. Fora dela você não é feliz. Não viu o rapaz lá que morreu? Rapaz com a carreira promissora, né? Não estou apoiando a carreira dele no sentido espiritual, mas no sentido físico, né? No sentido social. Um rapaz que foi ficar noivo fora do país, né? Foi em Dubai ficar noivo com uma moça muito bonita. E o que deu? Né? Hoje não sabemos onde que ele se encontra. Né? Caiu do quinto andar daquele hotel de luxo, na Barra, ali, lugar, né? Eu conheço aquele hotel, e realmente trouxe uma tristeza para a família dele, trouxe uma tristeza para todos aqueles fãs que gostavam dele, pela humildade do nascimento dele, mas o que importa, momentos de alegria e que trazem um eterno sofrimento. Não adianta. Nós temos que entender que estamos na igreja e somos cristãos, não é porque é uma opção, é uma necessidade que temos de voltar para aquele que nos criou, o nosso Deus. É voltarmos para Deus, né, pastor Toninho? É voltarmos para Deus. Essa é a necessidade que nós temos. Não é ser um religioso. Vamos receber o Paulo, que ele é um evangélico. Ele é da igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, isso é um título, isso é um momento, isso é um endereço. Isso não é a minha vida. A minha vida tem que ser com Deus. Eu preciso da igreja porque tem muitas pessoas que estão buscando Deus de umas outras formas. Tem aqueles que são chamados evangélicos independentes, que não têm igreja, que não têm um templo físico. Está errado. A Bíblia nos fala de Gênesis a Apocalipse. Não é só no Novo Testamento, não. Até no Velho Testamento existia templos onde se adoravam a Deus. Deus fez questão de mandar construir o tabernáculo. Deus fez questão de colocar a arca de Noé com os animais e ali havia cultos. Sempre tem lugar aonde há culto, lugar físico. Mas pode ser na minha casa, sim, pode ser na sua casa, como nós estamos investindo no culto doméstico. Eu vejo com grande tristeza algumas pessoas que não se incentivam a fazer este culto doméstico, fazem tudo, mas não valorizam o nosso projeto de culto doméstico, ao qual nós implantamos através do trabalho de casais, através da liderança dos casais da nossa igreja, né, que se empenhou em colocar isso em prática, como lá, famílias para impactar gerações, né, com a intenção de trazer o culto doméstico para casa, mas poucas pessoas aderiram, poucas pessoas fazem, e aí quando fazem, é uma vez ou outra, e às vezes esquecem de fazer, porque existem outras prioridades na vida, porque o que é interessante e necessário não tem valor diante daquilo que é passageiro. Mas nós precisamos de estar aqui, porque é aqui que eu conheço vocês. É através desta igreja que eu estou aqui na live e que dezenas, centenas, milhares de pessoas estão tendo acesso e podem ouvir essa mensagem, pode ver essa mensagem, pode transformar a vida deles e eles encontrar com Cristo. Agora à tarde recebi uma mensagem muito bonita de um casal que ontem eu tive um trabalho com eles e que estavam a ponto de separação, né? E hoje me mandou tanto ele quanto ela, que Deus fez a obra e eles voltaram, que eles se reconciliaram, porque ouviram a minha orientação, ouviram aquilo que eu realmente pedi para que fizesse, né? E foi feito em obediência. Com toda certeza Deus abençoa. E a gente fica feliz quando as pessoas obedecem, mas poucas pessoas obedecem aquilo que a gente orienta, porque se aquilo que eu oriento agrada a ele, ele faz, ela faz. Mas aquilo que eu oriento e não agrada, porque vai de choque a algum princípio que a pessoa tem, ela acaba não fazendo. E aí vem as consequências. Obedecer não se olha a quem, e sim o que tem para me abençoar. Independente se eu vou poder fazer ou não vou poder fazer, eu preciso disso. E Deus é isso.
Eu admiro muito Deus porque Deus ele não quer nada para ele. Deus não quer nada para ele. Deus não quer fazer as coisas para ele. Tudo que ele orienta de Gênesis a Apocalipse, tudo que ele mostra para nós de Gênesis a Apocalipse é para nós mesmos. É para que possamos entender qual é o valor o que nós temos nas nossas vidas. Ele não proíbe certas vestimentas, ele não proíbe certas adornos, não é pela vontade humana dele simplesmente, não. É porque ele quer o melhor para nós, porque por trás dessas coisas existe algo que não é de glorificar o nome do Senhor, que não é de adorar o Senhor. E por isso que ele pede para que nós não possamos fazer certas atitudes que nós fazemos muitas vezes. E isso faz com que nós erramos. Porque pecar, Tiago, pecar é errar o alvo. Se eu errei o alvo, eu pequei. E qual é o alvo? É obedecer a palavra de Deus. Nunca esqueçam disso. Se eu pequei, é porque eu errei o alvo. E qual o alvo que eu errei? Eu fui contra a palavra de Deus. A palavra de Deus que está aqui dentro. A palavra de Deus está aqui dentro. Está aqui. E cabe nós buscarmos incessantemente como que ela vai proceder nas nossas vidas. E nós colocamos ali 1 Coríntios 2, 9 a 16. Ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se separam espiritualmente. Mas o qual é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E nós temos que buscar essa promessa linda e maravilhosa de Deus, que é o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos entender esse valor que Deus tem sobre nossas vidas. Por isso que nós temos que buscar a verdade de Cristo, as coisas de Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo muito conturbado. Nós vivemos em situações conturbadíssimas do dia a dia da vida. Se nós não estivermos centrados em Deus, principalmente nesse momento agora, com a pandemia, com a Covid-19, que não há uma coisa constante, não há uma coisa padrão, que você possa dizer, faça isso que vai dar certo. Nem a vacina é 100%. Né? A vacina diminui, a vacina ela prolonga os casos para que possam ser mais bem administráveis pelo setor público. É isso que nós temos que entender. Há duas vertentes que nós não entendemos. A primeira vertente que mais predomina por causa da televisão, por causa das mídias, é o setor público. O setor público não suporta a quantidade de pessoas que possam vir adoecer. Por isso que cria esse alarme todo. Porque se o setor público tivesse o triplo do que eles têm de leitos, e não seria nada anormal, não seria nada do outro mundo, não seria nada diferente, se eles tivessem o triplo, com certeza não teria tudo isso que está acontecendo. E as pessoas críticas do governo federal, são pessoas que jogam pedras, né? Justamente a análise deles é em cima de uma coisa que não é culpa do governo federal, que não é culpa de homens, é culpa da administração de anos e anos que estourou. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, por que os Estados Unidos, por que alguns países estão se recuperando mais rápido? Porque eles têm leitos suficientes, eles têm uma
uma estrutura. E são países que, tirando os Estados Unidos, são do tamanho de algum estado aqui do Brasil. Tem estado aqui do Brasil que é maior do que muitos países da Europa. É por isso que as pessoas não conseguem entender. E além disso, tem muito dinheiro, porque são pequenos, então é fácil administrar, é mais fácil administrar. Se a sua empresa tem 50 funcionários, você administra de um jeito. Se a sua empresa tem 1.000 funcionários, já é mais complicado administrar isso. Então, todo esse conjunto realmente faz com que as pessoas não entendam o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer mostrar para nós. E podemos ver ali em João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 fala: se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheça a verdade, conheça Deus. Irmãos, eu estou há alguns anos nos caminhos do Senhor. Eu não comecei semana passada, ano passado, há 10 anos atrás. Eu comecei quando eu era criança. Eu comecei quando eu estava chegando na minha adolescência. Passei ela toda na igreja. Passei minha juventude toda na igreja. E já estou na minha fase adulta dentro da igreja. E posso ver o quanto que está evoluindo o que Deus tem mostrado sobre a minha vida ao longo desses anos. Então, irmãos, eu posso dizer para vocês, se vocês têm mais de idade do que eu, mas não viveu as experiências que eu vivi, aceite. Aceite aquilo que eu estou mostrando para vocês. Não duvide. Estava conversando com uma pessoa ontem numa igreja que eu estava pregando no bairro Serra, sobre as pessoas aceitarem as autoridades, aceitarem a instrução. É porque, principalmente, não aceitaram a instrução dos seus próprios pais. Não aceitaram a instrução dos seus professores na escola. Vai querer aceitar a instrução de um pastor, de um mestre como eu, que Deus me deu essa graça desse ministério lindo e maravilhoso de ser mestre? Não aceitam. E se não aceitam, sofre. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes. Nós temos que ser obedientes àqueles que nos ensinam, àqueles que querem nos orientar, assim como tem que ser obediente à palavra de Deus. Muitas pessoas querem que Deus desça em forma corpórea e fale. Não vai acontecer isso. Isso já aconteceu. Se você duvide disso, aí eu não posso fazer nada por você, mas as escrituras falam, livros falam, a sociedade fala, bibliotecas falam que teve um homem aqui chamado Jesus Nazareno, rei dos judeus, que pousou nessa terra, que ficou nessa terra 33 anos e praticamente 6 meses, e fez um trabalho, e fez uma obra aqui nessa terra. Existem provas científicas, existem provas paleontológicas, existem várias provas que teve esse homem aqui. Então, o que mais duvidar? Por isso que eu tenho que procurar a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Salmo 25, 14.